Acho que tem muitas, só tem lembranças boas daqui, né? Eu morei em Bragança quase 20 anos, né? Depois que parei de jogar, continuei em Bragança um bom tempo. E fica só memórias, assim, lembranças muito positivas, né? A gente estava conversando agora informalmente, assim, resultados dentro de campo e quando parou de jogar também, desenvolvimento dentro do próprio clube. Então, todas são mensagens, são lembranças positivas, né? Meus filhos nasceram em São Paulo, mas foram criados aqui, foram até próximo de 10, 11 anos, quando eu parei de jogar, e eles me acompanhavam sempre, né? A família também acompanha quando eu trabalhei, sempre trabalhando no futebol. Mas assim, sempre lembranças boas, né? Nesse sentido, dentro de campo, fora de campo também em Bragança, muitos relacionamentos muito bons, né? Com as pessoas de Bragança. Até hoje, minha esposa trabalhou também aqui, foi professora, diretora de escola. Então, assim, a gente tem uma rede de relacionamento, de amizade até hoje com Bragança no geral, né? E na parte esportiva, acho que você já sabe, né? A quantidade de jogos e resultados positivos que a gente teve num período de pelo menos 5 anos seguidos, né? Com um grupo muito equilibrado, que todo mundo participava, não tinha... Dificilmente você saía, né? Era difícil de sair. Era um grupo bem... interagia dentro e fora de campo, com muita responsabilidade, várias lideranças, coisa que praticamente acabou no futebol, né? Você tem muito pouco isso hoje em termos de liderança, e ali você tinha 3, 4, 5 profissionais, que todos eles muito envolvidos e estimulando os demais, né? Então, assim, são só lembranças muito positivas, muito que a gente usa sempre. Eu continuo trabalhando no futebol, sempre estou lidando com diferentes grupos, e a gente usa como referência o Bragantino dos anos 90. O que aconteceu? Marquinhos Chedi me trouxe, eu estava no Guarani, eu tinha sido negociado com o Atlético Paranaense e acabou não dando certo a minha negociação com o Atlético Paranaense. Eu fiquei cerca de um mês e pouco no Guarani. O Marquinhos me chamou: olha, nós estamos montando uma equipe competitiva, com jogadores de renome para jogar a Série B, para ter o acesso. Eu falei: olha, é interessante. Aí a gente acabou se acertando, montou-se um time, depois foi remontado dentro da competição, com mais alguns reforços, e a gente acabou tendo acesso em 88. Mas foi assim, um ano bastante positivo nesse aspecto técnico, falando nesse aspecto técnico. Foi tão bom o resultado que acabou se mantendo, né? Mantendo a equipe. Houve uma troca na época do treinador, iniciou o Luxemburgo, né? Chegando, já começo de carreira, e os resultados vieram em sequência. Então foi um período assim bastante positivo nesse aspecto. Cara, eu enxergo um jogo contra o Flamengo no Maracanã de 92, que pode-se dizer que a gente fez um jogo quase que perfeito, né? Ganhamos do Flamengo, o Marcelo pegou um pênalti no final, eu fiz o gol. Milagre para salvar o que seria o primeiro gol do Bragantino, mas aos 28 não teve jeito. Olha aí, o Ney meteu a cabeça no canto. Bragantino 1, Flamengo 0. De novo o gol do Braga. Então assim, foi um jogo muito especial nesse sentido, né? E o Flamengo, se você pegar numa somatória aí em diferentes épocas, o Bragantino sempre levou vantagem em cima do Flamengo. Isso é histórico já, né? Ney, eu queria te fazer um convite. A gente abriu agora a casa Red Bull Bragantino. Tem um troféu lá que eu acho que você conhece bem. Você topa ir dar uma passada lá com a gente? Só se for agora. Bora. Tudo bem? Tudo bem? Espaço não falta, nem televisão, né? Esse é muito bonito. Mais um brasileiro, né? Aí já que a gente tá aqui, né? E essa... Eu queria te dar um presente. A nova camisa do Red Bull Bragantino. Muito obrigado. Vai pra seleta coleção, graças a Deus. Olha aí. Esse aí caía bem, né? Cai muito bem.
É. Muito bonita mesmo. Gostou, Gabi? Gostei muito. Eu estava até comentando, né? O conforto que você tem de assistir o jogo numa tela maior, se alimentando, comendo alguma coisa, bebendo aí com a turma, sempre também é motivante, né? É gostoso. Eu gosto, principalmente eu gosto. Cara, é muito gostoso, né? Você ser reconhecido, esse relacionamento com a cidade também. Eu tive esse relacionamento com a cidade. Tenho muitos amigos ainda hoje em Bragança, então isso te aproxima cada vez mais. E a questão da liderança, né? Eu fui capitão de todos os lugares que eu trabalhei como atleta, eu sempre fui capitão, desde base, de categoria de base. Fui para a seleção paulista de base, eu era o capitão. Eu não era de falar muito fora de campo, mas dentro de campo era uma transformação, de concentração, né? de foco no que você está fazendo. Isso era natural. Ivair também tinha essa característica de estimular um pouco mais à frente. E outros atletas que tinham também, como Luiz Miller, apesar de chato, reclamava de tudo, mas era um grande parceiro, um grande amigo também. Mauro Silva, um cara assim, em processo de crescimento, ouvia muito, né, esses jogadores mais experientes. E a gente conseguiu criar o cenário ideal, mas muito também em função dos treinadores. Treinadores muito qualificados, todos de muita conhecimento de futebol em diferentes áreas, técnica, tática. Eu brinco, né? Eu falo para os caras assim, essas movimentações táticas hoje, Vanderlei fazia lá atrás, Parreira fazia lá atrás. Não começou agora isso, né? Lá em 1900 e bolinha o pessoal já trabalhava nesse sentido de correções táticas, de posicionamento. Claro que com muito recurso hoje, você filma, edita, acha uma imagem que você não queria que acontecesse, você pode corrigi-la no vídeo e no campo. Na época não tinha essa mesma possibilidade. Os filmes eram... Não sei se vocês conhecem o Dívio aqui, fazia todas as filmagens da cidade, da prefeitura. Então, para você conseguir uma fita desse tamanho, era uma dificuldade danada você ter, né? Eu consegui algumas informações mais à frente, mas essa conexão que nós conseguimos é difícil de você montar. Eu já trabalhei em diferentes clubes, não foram tantos, mas eu trabalhei em outros clubes. No Guarani a gente conseguiu algo parecido, mas aqui, igual no Bragantino, eu vi poucos lugares aí. Tive uma fissura no jogo contra o Corinthians, meu carrinho. Eu terminei o primeiro tempo, tomei uma pancada no final do primeiro tempo. Estava quente o corpo. Na hora que eu desci para o vestiário, senta, né, no chão e tal. Pus um gelo, como se fosse uma pancada. Na hora que eu fui levantar, pus o pé, a perna balançou, dobrou. Aí a radiografia deu uma fissura no perone. Aí fiquei de muleta no túnel, quase entrando dentro de campo, né? Mas são coisas que acontecem. Profissionalmente a gente não tem controle disso, né? O envolvimento no campo era tão grande, tanto que eu viajei os 2 jogos para fora e dentro, junto com a delegação. Essa empatia, essa facilidade de estímulo a gente sempre teve, né? Já tomei até dura de não estar jogando porque não está estimulando os caras. Nós estamos jogando um jogo na Bahia, o Vanderlei me deu uma dura. Você também, você é responsável, tem que falar com os caras. Andando de muleta, tinha que dar dura nos caras. Então assim, o Vanderlei nesse aspecto sempre foi muito parceiro dos atletas, criando estímulos, né, dentro de cada momento. Ó, vou dar uma dura, chamar a atenção de todo mundo, depois você vem aqui pedir para ajudar isso, aquilo. Você fazia uma organização com situações práticas assim que pudesse ficar boa. Tem um jogador importante, ele está bagunçando, eu vou dar uma dura nele, vou tirar ele do time e vou pôr ele para de fora. Depois você vem pedir para ele voltar. Aí já era uma coisa assim organizada para que você pudesse pressionar aquele jogador que não está dentro do esquema, para ele voltar para um esquema mais profissional e ao mesmo tempo sem arriscar de perder o jogador. Então assim, tudo isso pode ser feito, né, com uma liderança, com aproximação com a comissão técnica. E a gente tinha muita gente nesse processo que ajudava bastante. É difícil, né, você ficar fora da final, né? De todos os outros jogos que nós participamos de final, em 88 eu fiz o jogo na final em casa, fiz gol. Em 91 a campanha foi muito boa, chegamos próximo demais, participei das finais. Mas é o que a gente tem o risco, né, de lesão. Eu não tive lesões graves, assim, principalmente de articulação. De pancada, fraturas pequenas assim, foi essa talvez a mais grave, cerca de 3 meses. Mas a minha carreira toda praticamente não teve grandes lesões nesse sentido. Hoje a gente
tem como capitão do time o Léo Ortiz, que também é zagueiro. E tá voltando de uma lesão, tá né? Voltando de uma lesão de joelho. E nesse período que o Léo ficou fora, quem assumiu a abraçadeira ele foi o Cleiton, né, na maioria dos jogos. E aí os dois te mandaram um presente, que é só pra simbolizar de capitão pra capitão. Então tem que pôr, peraí. Pô, abraçadeira. Aproveita. Um pouquinho a abraçadeira de capitão. Deixa que vai ficar guardada, com certeza vai para o quadrinho também. Hoje é difícil você conseguir identificar um capitão desde base. É uma coisa que ficou muito travada hoje. Dificilmente você encontra na base ou já no profissional alguém com liderança, que fale, que oriente. Tem muito pouco mesmo. Você quase não acha, cara. Quando você encontra, tem que valorizar. Quando o clube encontra um profissional dessas características, tem que valorizar. Os dois foram marcantes, né? Cada um com a sua característica. Vanderlei, taticamente, com uma amplitude muito grande de modelos de jogo, com características de jogo, e trabalhava muito no aspecto emocional com todo o grupo. Se deixava todo mundo na ponta do casco. Parreira, ao contrário, era um cara sereno. Ele controlava com serenidade. Tudo que nós fizemos de trabalho de campo foi nós tivemos 2 a 3 meses de preparação com o Parreira. Você ver a seleção jogando, um 4-4-2, com Bebeto e Romário parado. Nós treinávamos o mesmo formato. 2 linhas de 4 marcando defensivamente. O Bragantino numa Série A no primeiro, segundo ano. Ele não é protagonista, ele é um clube para se defender. Então ele tinha uma defesa muito centralizada e 2 atacantes muito rápidos e bons. Aqui nós tínhamos Silvio e Mazinho, um exemplo, muito rápido e forte. Eles ficavam treinando finalização, o resto do grupo treinando defensivo, marcação defensiva. Então assim, era um time com muita posse de bola, com qualidade e espetava muito rápido. Então assim, são características de cada um de treinador. Uma característica do Vanderlei: quem terminava pelo lado do campo, pode ser um 9, pode ser um 8, pode ser um 7, voltava junto com o lateral até o final. Quem está no setor termina a jogada. Isso, todo mundo tinha isso. E aí jogadas táticas de inversão. Então assim, essas características tudo somadas, né? Nós tivemos o Candinho foi o treinador, também tinha características especiais dele. Soene Andrade era uma pessoa totalmente diferenciada. Cilinho, em termos táticos. Então assim, todos nós sofremos influências positivas, né? De cada um desses grandes treinadores que por aqui passaram. E você arrasta isso, né, como referência e atualiza, sempre atualizando. Eu acho que todos foram muito importantes nesse aspecto. Olha, essa profissionalização era inevitável, né? Isso está caminhando cada vez mais. O Red Bull Bragantino já estava há um tempo já trabalhando nesse sentido. E o que está acontecendo com os novos clubes. O Botafogo está fazendo uma campanha que não é uma surpresa, é uma realidade do que eles investiram. O Cruzeiro, dentro do seu papel de retorno à Série A, também fez o mesmo trabalho. Então tem vários clubes que estão se profissionalizando cada vez mais. Há uma dificuldade de adaptação com os conselhos, com diretores estatutários que sofrem, né? Sofrem muito com essa questão da profissionalização. Perde o controle, né? O controle vai para o gestor de cada área. Eu, hoje, já há algum tempo trabalhando nessa área de gestão, é fundamental você ter essa estrutura cada vez mais qualificada de profissionais em todas as suas áreas para que o rendimento seja cada vez melhor dos jogadores e de toda a equipe de trabalho. Acho que isso, o Red Bull é perfeito nesse sentido, já tem uma experiência grande aqui e fora, você tem conexões, com certeza tem conexões, destaque de jogadores que saem, que voltam, investimento em estrangeiros de qualidade, mais jovens, tudo isso se monitoram, né? Na América do Sul, a Europa já fazia isso há um tempo, a gente está fazendo isso com atraso danado, mas já fazendo, né? Eu acho que é super importante essa atualização, essa profissionalização. Teve um lance, Fluminense e Bragantino na semifinal. Nós fizemos o gol, todo mundo caiu para comemorar. Eu parei no campo com a bola na mão. Eu não sabia disso. O cara veio falar para mim: eu fiquei vendo, você parou com a bola, segurou no meio campo. Eu falei: fiz isso? Eu não lembro. O que eu comentei? Assim, o foco do jogo era tão grande que você não se preocupava com um barulho de torcida.
Eu não sei como é que isso, assim, eu sei que hoje isso chama-se foco, né? E concentração no que você está fazendo. Mas lá atrás você não tinha ainda essa ênfase nos aspectos emocionais de futebol. É muito mais a parte técnica, tática, física. O emocional não era trabalhado. Muito pouco trabalho de... Estava começando, engatinhando, mas muito pouco. Hoje você tem já esse apoio que te tenta estimular um pouco mais. Aí eu associando, né, depois pela idade da gente, a gente vai aprendendo as coisas. Foi uma lembrança muito interessante. Eu falei, pô, você ficou parado no meio campo com a bola e não deixava nem começar o jogo. Então, assim, é uma coisa de jogo que a gente tinha, não só eu, mas toda a equipe tinha, de segurar e de trabalhar o resultado, de estar focado, de estar centrado naquilo ali. Ia jogar contra o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, o Flamengo. Aquele Bragantino jogou em todas as arenas do Brasil todo. Grêmio era freguês, Inter era difícil. São Paulo era difícil. Palmeiras era freguês, Santos era freguês. Era assim, são situações que a gente vivenciou e a gente aproveitava muito isso, né? Então, assim, essa concentração, esse foco no jogo era um estímulo muito de cada um individualmente, mas principalmente dos treinadores que a gente teve aqui. E eu que agradeço aí a oportunidade, né, de relembrar esses momentos que foram maravilhosos para todos nós aí, como atleta e também participando de tudo isso, né? É sempre bom você lembrar, ter boas lembranças nesse aspecto. Eu agradeço a vocês aí. Estou sempre à disposição, estou perto aí também. Somos quase vizinhos. Chegar final de novo, que aí me convida que eu venho, hein? Tá joia?